Oi, crianças! Então, prontos para mais uma semana? Essa semana vai ser uma semana diferente, tá bom? Porque acabamos as nossas avaliações, né, nossas provinhas, e essa semana a gente vai continuar revendo, na verdade, os assuntos que aprendemos neste bimestre, tá bom? Então, vamos começar com a nossa aula, hoje segunda-feira, vamos começar com a nossa aula de ensino religioso. E eu vou relembrar com vocês até onde a gente parou na história de Moisés, tá bom? Então vamos lá, o versículo que eu vou ler para vocês se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então esse é o versículo que eu li para vocês. Fala muitas coisas da nossa história sobre Moisés. Vocês lembram que o povo lá no Egito, eles cresceram, continuaram crescendo, né? As mulheres começaram a ter bebês e assim o povo de Deus foi se multiplicando. Mas o faraó, que assumiu o poder naquela época, nada sabia sobre José, que José tinha sido governador do Egito, e ele não queria nem saber. Ele estava mais preocupado, era porque o povo de Deus, de um Deus que ele não conhecia, estava crescendo e ele tinha medo que aquele povo poderia se revoltar contra ele e entrar numa guerra. Então ele ordenou, na verdade, que as mulheres, as parteiras, as que ajudam os bebês a nascer, que matassem todos que fossem meninos. Mas elas descobriram essa ordem porque elas temiam ao Deus de Israel. E ele acabou mandando que os soldados matarem todos os meninos nascidos. E eles fizeram, jogaram no rio Nilo. Muitos bebezinhos se afogaram, mas a mamãe de Moisés conseguiu proteger ele até alguns meses. Mas quando ela viu que não dava mais, preparou todo o cestinho bonitinho e colocou ele no rio. E Deus foi tão maravilhoso que Moisés não se afogou no rio. Ele foi parar justamente onde a princesa do palácio estava tomando banho. E ela se agradou tanto do bebezinho que decidiu ficar com ele. E Deus foi tão maravilhoso que a irmãzinha de Moisés, Miriam, estava ali só observando. Quando viu que a princesa ia ficar com o bebê, disse: você quer que eu ache alguém que amamente esse bebê? E a princesa disse sim. E ela foi buscar quem? A própria mãe. Então a mamãe de Moisés, além de amamentar e ficar um pouco mais com o seu filho, ela foi paga para isso. Olha que coisa incrível, como Deus é lindo, não é? Então, Moisés, Deus já tinha um plano desde o começo, antes mesmo de Moisés nascer, Deus já tinha um plano para a vida de Moisés. Então, muitas coisas aconteceram. Moisés acabou matando um homem egípcio, teve que fugir do Egito para não ser morto. Foi parar lá, foi para o deserto, mas lá ele conheceu a sua esposa, teve filhos, foi pastor de ovelhas. E nisso, nesses anos todos, Deus começou a falar com Moisés através de uma sarça. Primeiro, quando Moisés viu, né, aquela sarça pegando fogo, aquela planta pegando fogo, mas não se queimava, Moisés foi olhar e lá Deus falou com Moisés e disse que escolheu Moisés para libertar o povo do Egito, porque o povo estava sofrendo e Deus não queria mais isso. E Moisés teve medo de cumprir essa ordem de Deus, começou a dar desculpas e Deus começou a mostrar várias coisas, o poder, um pouco, né? Porque Moisés derrubou o cajado virou uma serpente e depois ele pegou novamente e virou o cajado novamente. A mão de Moisés ficou esbranquiçada e depois voltou ao normal. Então Deus deu algumas demonstrações do que poderia fazer para aquele povo egípcio e só Moisés cumprir a vontade dele. Moisés continuou dando desculpas e continuou dando desculpas, e Deus, com toda a paciência, Deus dizendo a Moisés que iria estar com ele todo o tempo. Todo o tempo Deus disse isso, até palavras que Moisés disse que não sabia falar. Mas Deus disse: eu vou te dizer o que falar, eu colocarei palavras na tua boca. Então Deus é maravilhoso todo o tempo. Mas Moisés acabou decidiu cumprir a vontade de Deus e foi falar lá com o faraó, mas Faraó não quis ouvir, ficou com tanta raiva porque Moisés, depois de tanto tempo,
voltou para o Egito e ainda pediu para que ele libertasse o povo de Deus para que eles pudessem adorar, porque Moisés disse assim: liberta para que o povo vá adorar a Deus. Mas Faraó ficou com muita raiva e castigou ainda mais o povo de Israel, o povo de Deus. Castigou muito. Então a gente parou aí, não foi nessa parte da história. Semana que vem a gente vai continuar. O que será que aconteceu com o povo de Israel? O que será que aconteceu com o povo de Deus? O que aconteceu com Moisés? O que é que vai vir daqui para frente? Então semana que vem a gente vai continuar essa história. E lembre-se desse versículo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Então, meus amores, assim como Deus cuidou de Moisés, do povo lá no Egito, com tanto sofrimento que eles tiveram até serem livres, Deus assim faz conosco. Ele sempre continua cuidando de nós. Então a gente está passando por esse momento agora, nessa pandemia, o medo do coronavírus, de ter o coronavírus, de pegar, coronavírus, é grande, lógico, né? Tem medo. Muitas pessoas estão morrendo por causa desse vírus, mas a gente tem que saber que a gente deve colocar a nossa ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, tá bom? Então é isso, agora vamos para a nossa aula de português. Então bora lá revisar o que aprendemos nesse bimestre. Em português começamos com a letrinha T. Então vamos lá revisar os sons dessa família. Então vamos lá, você junto comigo, tá bom? Então, T mais a vogal A. Qual é o som que fica? Tá. T mais A, tá. Tá de quê? Tapete. Agora vamos lá para outra. T mais a vogal E. Qual é o som que fica? Té. Té. Té de quê? De teia. E agora o T mais a vogal I. T mais I. Ti. Ti. Olha a língua como fica. Ti. Ti. T mais I. Ti. Ti de quê? De tijolo. T mais a vogal O. Tó. Tó. T-O. Tó. Tó de quê? De tomate. E T mais a vogal U. Tu. T-U. Tu. Tu de tubarão. Então, essa foi a família da letrinha T. Agora vamos revisar a família da letrinha V. Agora vamos revisar a família da letrinha V. Então, quando a gente fala V, qual é a palavra que vem em nossa mente? V de quê? De vaca, não é? Sempre a gente vê em nossa mente vaca, tem vassoura. Então, essas palavras se escrevem com a letrinha V. Então, vamos lá para os sons das sílabas da letrinha V. Então, vamos lá, junto comigo, tá bom? Letra V mais a vogal A. Qual é o som que fica? Vá. Vá. Vá de quê? Logo no começo eu disse de quê? De vaca. Muito bom. Então, V mais a vogal E. Qual é o som que fica? Vé. Vé de quê? De vela. E o V mais a vogal I. Vi. Vi de violão. V mais a vogal O. Vó. Vó de quê? Vó de volante. E V mais a vogal U. Vu. Vu de quê? De vulcão. Então, meus amores, essas são
as sílabas da letrinha V. Então vamos repetir comigo do comecinho. Vá, vé, vi, vó, vu. Então lá em casa eu quero que vocês revisem novamente essa aula até fixar na mente de vocês. Porque é assim que a gente começa o processo da leitura. A gente precisa sempre estar prestando atenção, tá bom? Não é só porque vocês aí estão em casa que vai ficar com preguiça não, tá? Então se esforcem, Deus se agrada quando a gente se esforça, ok? Então, meus amores, para atividade, para vocês fixarem ainda mais, tem atividadezinha no livro. Vamos acabar já o nosso livro de português, já. Então, tem um livro na página 94, que é sobre a letrinha T, a página 95 também, e vamos para a página 100, que é sobre a letrinha V. Então, são essas duas letrinhas que aprendemos hoje, tá bom? Então, meus amores, fiquem todos com Deus, façam bem a atividade de vocês e com capricho, tá? Que eu tô observando, eu tô corrigindo tudinho. Então, beijos e até a próxima aula. Tchau!